que era peneira. Lá no Rio também chamava peneira, né? Também, mas Você ia pra assim, peneira? Como que foi? mas no meu caso foi um pouco diferente. No meu bairro tinha um clube chamado Fonseca, né? Fonseca Atlético Tá. Clube. E aí, o técnico desse nosso time chamado CBD, porque era a Confederação Brasileira de Esportes, antes de se chamar CBF, Sei. aí levou a gente para jogar nesse clube, porque nosso time era a sensação entre a molecada. E aí a gente começou a jogar futebol de salão, e aí comecei a jogar contra Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo, e o Vasco me levou. Esse foi o meu primeiro contato com o Vasco. E aí depois ali joguei em outros times, jogando futsal. futsal. Aí fui pra seleção. Que não é o futsal de hoje, era aquela bola Não, menorzinha. não valia nem gol Não dentro da fazia gol área. dentro da área, era outra Era coisa. outro jogo, outro esporte mais gostoso. Eu achava mais legal mais também. legal de jogar, de ver e jogar. E aí E no futebol de salão você se deu bem? eu fui pra seleção e tudo. Aí essa transição pro campo, ela foi mais fácil do que fazer peneira em tudo quanto é lugar. Você vai pro campo com que idade? Eu vou pro campo com 15 para 16 no Botafogo. Por quê? Chamado por um técnico. Alguém viu? Um técnico. Eu fui pra seleção carioca, que disputou os JEBs, né? Jogos Escolares Brasileiros. E eu me destaquei na seleção de futebol de salão. E aí o Botafogo me chamou. Eu fui pro Botafogo, fiquei lá 2 anos e pouco, e depois voltei pro Vasco. E como foi essa volta? Nessa época, cara, a gente era trocado por um saco de chuteira. Ah, é? Por meia dúzia de bola. Não tinha passe. Empresário que já não tinha nada. Como que era? Era seu pai que tratava você mesmo? Nada, cara, nada. Era? Meu pai foi uma das pessoas mais maravilhosas com quem eu tive o prazer de conviver. Um cara íntegro, honesto, mas bruto, sabe aquele cara bruto? Sei. Ele falava assim, esse negócio de futebol não dá camisa a ninguém não, hein? Com 9 anos eu já tinha 2 empregos. Mas como eu já era muito distante, eu não tinha o dinheiro pro translado, né? Então eu dizia que eu morava dentro de uma mochila. Eu tinha uma mochila e eu dizia que eu morava dentro da mochila. Então eu ia, sei lá, treinar terça. E aí dormia na casa de um amigo, dormia na casa de outro amigo para treinar quinta. Sei. No salão ainda, porque eu não treinava todos os dias. E aí eu voltava em casa, arrumava um dinheirinho ali, dava um beijo na minha mãe, no meu pai, e voltava a dormir sábado, domingo na casa de outro. E assim fui me virando, fui saindo de casa aos poucos, porque eu já não trazia recurso para casa, não ajudava. Então não achava justo ir lá tirar o pouco que tinha. E não ganhava nada nessa época? Cara, a gente tinha uma ajuda de custo. Alimentação, pelo menos? Alimentação, sim. Uma ajuda de custo que saía a cada 3 meses. Então, quando saía, era para comprar um tênisinho, uma camisa, uma bermuda. Mas não tinha lugar lá para vocês dormirem, né? Então, assim, todos os clubes têm o lugar para dormir, mas as vagas são limitadas. Então, quando apertava, eu era um cara de destaque, assim, no clube. Então, quando apertava, eu falava, cara, vou dormir aí, vou ter que ficar uma semana aí. Mas eu me virava nos 30, cara. Jogava campeonato de pelada. Joguei simultaneamente salão e campo, porque o salão pagava mais. E aí fui me virando, cara. Fui me virando. Um patrocínio aqui, patrocínio de pai de amigo. Que eu lembro do seu Nelson, que eu vou falar, vou começar a chorar. Pai de um amigo meu que tinha um supermercado, ele era rico, então me ajudava. Eu só falava assim, seu Nelson, tô com um probleminha aí. Ele falava, quanto é seu problema? Que legal, cara. E aí ele me ajudava, aí passava uma semana. Não sei quantificar, não sei tornar isso em moeda, né? Mas passava uma semana, 2. Não é o valor que ele te deu, é o quanto isso quanto isso agregou, quanto isso foi importante na minha vida. Exatamente. Sou eternamente grato. Aí você vai encontrando. O mundo do futebol, cara, ele é muito legal por isso. Você vai encontrando pessoas que vão te ajudando, sabe? Mas eu tinha a minha casa, comida, roupa lavada. Mas nessa época, às vezes você pensava, putz, será que vai dar certo isso? Te batia essa dúvida? Mas Vilela, não tinha nem a pretensão de ser profissional. Ah, não? Não, era pra... você já não tava na cabeça? Não, isso veio depois dos 18, 19, aí você começa a namorar, aí você começa a pensar em
carreira e tal. Não, em ter família. E, pô, como é que você vai sustentar a família? Sabe? Aí que você começa... Muito lá na frente. O sonho de pobre, com todo respeito, é limitado. Não no mundo globalizado de hoje. Antigamente. Minha casa não tinha televisão, então... O chiclete dos olhos eu nem tinha, né? Porque a televisão é o chiclete dos olhos, que você fica ali vidrado querendo ter aquelas coisas que a novela mostra. Eu não tinha isso. Eu só tinha um pensamento. Tirar minha mãe do aluguel. É mesmo? Porque a minha mãe era empregada doméstica e nos finais de semana ela lavava roupa para fora porque era para pagar o aluguel. Então... Minha mãe também. Então, a fixação era trabalhar, seja no que fosse, né? Esgotar o sonho de ser atleta profissional e até o limite, mas sempre com o objetivo de tirar a minha mãe do aluguel. Era só aquilo. Quando você vê que jogar bola, você pode fazer 1000 vezes o teu sonho... Aí a partir daí que aquilo vira profissão. Porque quando você era moleque, estamos falando de anos 80, né? Eu fui do meu time, do Vasco, campeão da Taça São Paulo de 92, um dos últimos a subir. E o que mais teve sucesso. Então, assim... Aí vem os percalços, né? Claro. Eu jogava num time de pelada. Esse time de pelada, de vez em quando, jogava no mesmo horário do time do Vasco. E aí? Ou do Botafogo. Aí eu dava um migué no Vasco pra jogar pelada, porque aquele dinheiro que eu ganhava ali me sustentava a semana. Putz. Então, perdia espaço no clube. Sabe? Era uma gangorra. Era aquele dos pratos que você vai rodando vai equilibrando. Caramba. Até que teve um jogo em São Januário, que aí é coisa de Deus, não tem outra explicação. Teve um jogo em São Januário numa quarta-feira, não tinha como eu faltar, eu deixar de ir. E era antes do treino do profissional. E aí o Antônio Lopes ficou na beira do campo, o cara da minha posição se machucou, eu era reserva. Tava na reserva por causa dessas coisas aí, porque... E aí eu entrei e fiz 2 gols. Ele viu. Aí ele viu e me chamou. E chamou o técnico e perguntou pro Jailson na época: por que ele é reserva no teu time? Aí o Jailson olhou pra mim e falou: você conta ou eu conto? Como eu sempre fui muito verdadeiro, transparente, que foi uma coisa que sempre me ajudou, mas também me atrapalhou bastante. Falei, não, é porque eu falto de vez em quando. Aí o Lopes botou a mão na cabeça e falou, cara, não joga esse talento fora, não sei o quê. Vamos fazer um acordo. Você vai vir treinar com a gente aqui, no profissional, e vai descer para jogar no júnior. Eu quero te ver jogar mais algumas vezes. E aí eu comecei, eu não jogava, eu era reserva, né? Eu comecei a jogar, comecei a ir bem, e treinava no time de cima. Caiu aí, eu acho. Não é só aqui, ó. Ah, tá. Voltou? Voltou. Eu treinava no time de cima e descia pra jogar. Então, no júnior eu já era o cara. Exatamente. E no profissional eu era aquele molequinho ali humilde, esperando a oportunidade. Até que o Bismarck foi pra seleção olímpica. E aí eu tive a oportunidade de estrear profissional. E uma curiosidade, assim, que eu acho que é quase que inédito, né? Tem poucos, raros. Sou o único, um dos poucos que nunca fiquei no banco. O quê? Não. Todo mundo vai no banco e entra, né? Vai do banco e depois... Não, eu já fui direto... Meu primeiro jogo profissional foi titular. Nunca mais eu saí. Caramba. Depois eu fui banco porque briguei com um, briguei com outro, fiz merda aqui, fiz merda ali. E fui punido a ficar no banco. Sim. Mas... Então, nesse jogo que você entra, você manda bem? Foi bem? Como foi? A minha estreia fui muito bem. A gente ganhou do Corinthians no Pacaembu por 4-1. Ah, foi esse jogo do 4-1, foi o jogo cara. Do 4-1, 26 de janeiro de 92. Disso, cara. Foi minha estreia. Nunca tinha jogado. Mas assim, eu lembro com carinho, como se fosse hoje, de Mas pessoas... tava treinando, você conhecia o pessoal. Então, quando
Quando acabou a temporada de 91, o Vasco dispensou alguns atletas e o Lopes fez a lista para se apresentar em janeiro de 92. Só que ele caiu nesse meio tempo. Ele foi mandado embora. E aí o técnico Nelsinho Rosa, ele assumiu o Vasco. Só que aí veio a minha sorte. O Bismarck estava na seleção, o William sem contrato. Você ficou com medo de perder porque o cara te conhecia. Eu tava no bolo. Eu tava no grupo que viajou pra... Ai, cara, Lambari, eu acho. Águas de Lindóia. Uma pré-temporada. Uma pré-temporada. Tá. Tava ali treinando nesse grupo. Esperando a chance e tal. Esperando a chance. Aí vem o novo treinador. E a minha sorte é que alguns jogadores estavam sem contrato. Então eu comecei treinando no time titular e comecei indo bem, até que veio a estreia contra o Corinthians. do campeonato. Aí a gente ganhou, aí eu fui bem, joguei bem. Aí o segundo jogo foi contra o Goiás, em São Januário eu joguei bem também. Aí o terceiro jogo, o Bismarck voltou, porque a seleção olímpica foi eliminada. O Bismarck voltou, ele ficou no banco. Ah, é? Ele ficou no banco. E a torcida? Não, entendeu? De boa. Foi contra o Fluminense no Maracanã. Tá. Aí o Fluminense terminou o primeiro tempo 1-0. Eu acho que foi isso, gente. Quem é bom de história aí, me ajude. Tá. Aí o Bismarck entrou no lugar do Sorato. Não entrou no meu lugar. Tá. E aí nós viramos 2-1. E a partir dali o Bismarck voltou a ser titular. E o time... E o ataque ficou eu, Bebeto e Bismarck. Caramba, que ataque isso. Era bom. Mano. E aí, enfim, aí foi quando eu me tornei atacante. Porque como jovem, quando jovem... Você era meia? Eu era meia. Mas eu tinha muita força e muita velocidade, muita explosão. Sei. Então a minha característica era mais de atacante do que de meio campista. Mas nessa com o Bismarck e com o Bebeto, você tava fazendo o que aí? Então, era como se joga hoje. Os times jogam com... Hoje se joga com 3 volantes, né? Um volante, 2 meias. E 3 atacantes, como se joga hoje. Era mais ou menos isso, só que eu e o Bismarck, a gente tinha a obrigação de... Voltar pra compor? De voltar pra compor o meio. Tá. E só o Bebeto ficava lá na frente. Então a gente revezava. Uma hora ia um... Como eu tinha pouca idade, né? 19 anos. Eu aguentava ir e voltar. O jogo era menos corrido do que hoje. Então a parte física fazia diferença.